Escrever é uma maneira maravilhosa de organizar os pensamentos, os sentimentos, de começar a se entender. E também é um transmutador de sentimento, porque às vezes você está com raiva ou você está triste, chorando, você senta lá, você escreve, aquilo sai de você. Você para de sentir aquilo, ele transmuta. Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o seu diário de autoconhecimento. Tudo positivo com você? Eu sou a Cris Price e esse é o canal Prosperidade Ativa, um canal com conteúdo dedicado à expansão de consciência e ao autoconhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já se inscreve para acompanhar todo o nosso conteúdo aqui gratuito sobre expansão de consciência e autoconhecimento. E se você chegou nesse vídeo agora, é porque você quer saber como fazer o seu diário de autoconhecimento. E é isso que eu vou te explicar. Por que fazer um diário de autoconhecimento? Porque, como o nome já diz, é uma ferramenta maravilhosa para você se autoconhecer. Porque você escrevendo, você vai trabalhar emoções, conhecer, lidar com seus sentimentos e assim você vai se entendendo e vai transmutando até situações e sentimentos. E tanto isso é verdade que se você começar a escrever, você tá com uma energia de raiva ou tá chorando, você escreve, daqui a pouco quando você terminou ali, você já não tá mais com aquela raiva, você já não tá mais chorando. Então o diário, além dessa função que ele tem de transmutar esses sentimentos e fazer com que a gente entenda nossas próprias emoções, a gente também vai escrever os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, e isso também vai ajudar com que se realize. Você já deve ter visto vídeos por aí que fala, escreve que acontece. Acontece mesmo. Então, escrever os nossos sonhos, né, é muito benéfico para a gente, ajuda que eles se realizem, ajuda, né, fazer esse exercício da atração. Você também vai perceber, conforme você for praticando, que vai ficando cada vez mais fácil. Você pode escrever, inclusive, as suas experiências dentro do autoconhecimento. Vamos supor, até para valores de referência, né? Se você, por exemplo, começa a meditar, aí você pode escrever lá, hoje eu não consegui, eu fiz só 5 minutos, porque eu escutei um barulho e me distraí. Aí você vai acompanhando, no outro dia, olha, hoje já foi um pouco melhor, e aí você vai percebendo, ó, que dia que foi melhor, o que que eu fiz naquele dia que deu mais certo, o que que eu fiz naquele dia que deu menos certo, né? Então é uma maneira de você medir também o seu progresso em determinadas práticas que você vai estar fazendo aí no seu autoconhecimento. Se você ficar aqui comigo até o final desse vídeo, você vai ver os meus diários também, porque eu vou compartilhar um pouquinho com você aqui como que eu fiz os meus, né? Eu vou te dar dicas aqui de como fazer, que caderno que eu vou utilizar para fazer meu diário de autoconhecimento. Você pode usar um caderninho pequenininho assim, que nem esse, ou você pode usar também de cadernos assim, universitários. Eu sempre usei desse tipo porque eu sempre escrevi muito, então eu achava mais legal, né? Eu também colocava fotos, algumas coisas assim, então eu sempre achei mais prático usar o grande, tinha mais espaço, né? Para trabalhar, eu gostava de desenhar, então às vezes eu desenhava também, então para mim eu me adaptei melhor com o caderno grande. Mas você usa o caderno que você tiver, o caderno que você gostar mais, não importa, qualquer caderno que você quiser, tá bom? O mais importante de criar um diário do autoconhecimento é criar o hábito de escrever, porque a gente vai perdendo ao longo do tempo esse hábito, né? Porque a gente não escreve muito mais à mão, a gente escreve mais no computador, no celular, né? Então a gente vai perdendo um pouco da escrita à mão, mas é importante que a gente faça à mão. E eu vou te falar de uma experiência minha própria agora, que eu teve uma época que eu comecei a fazer o meu diário no computador. No fim, meu computador deu pau e eu perdi tudo. Foram vários meses que eu estava fazendo esse diário lá no computador, não sei, talvez até um ano, e eu perdi tudo, porque eu tinha salvo, e naquela época também os CDs onde a gente salvava, essas coisas não eram muito seguros e eu acabei perdendo tudo. Então, olha, para garantir, faça
num caderno físico, escrevendo com a sua própria mão. E sem contar que esse efeito mais mágico da gente transcender os sentimentos quando a gente está escrevendo, ele é mais efetivo quando a gente faz isso escrevendo à mão. Tá? Experiência própria também, diferente de quando a gente escreve no computador, a gente não se conecta tanto com o nosso interior. Eu acho que quando você está ali escrevendo, tá você e o papel e a caneta ali, você coloca seu sentimento mais naquilo. E na minha experiência pessoal, eu acredito que assim funciona melhor. Então, ou você vai levantar um pouco mais cedo para escrever, que antes de você dormir é até melhor, né? Porque aí você pode escrever suas experiências ao longo do dia. Então, no final do dia, você senta um minutinho e escreva. Ai, Cris, na minha casa não tenho espaço, eu não tenho sossego, eu não consigo escrever. Se você está no seu trabalho, na sua hora de almoço, você pode ficar sozinha ali e escrever, faça isso. Se você não consegue fazer isso no seu trabalho, na sua casa, pega um pouquinho, uns minutinhos, anda numa praça perto da sua casa ou vai para o jardim, algum lugar que você possa estar só, para você ter melhor conexão com você mesmo, na hora que você está escrevendo, para você pôr todo esse sentimento no papel. Mas um lugar calmo e tranquilo vai te ajudar bastante. Se você conseguir fazer na sua casa, antes de você dormir, quando você estiver relaxada, leva para a cama seu caderninho e escreva, né? Se você tem uma escrivaninha ali, senta, fica concentrado ali. Quanto tempo eu vou escrever? Começa com quanto tempo você quiser. Quer escrever 5 minutos? Você aguenta escrever 10? Quer escrever 1 hora? Você tem muita coisa para trabalhar dentro de você? Escreva mais, sabe? Escreva tudo até você sentir que aquele sentimento está ali no papel. No outro dia você pode reler aquilo que você escreveu e você pode fazer uma reflexão em cima disso. E é uma maneira da gente ir entrando em contato com a nossa essência. A gente se sente mais perto daquilo que a gente tem por dentro. Então isso é uma coisa que ajuda muito a gente entender e controlar as nossas emoções. E a gente começa a perceber também que às vezes a gente não é o bonzinho da história não. Às vezes a gente começa a perceber que a gente tem coisas que a gente pode mudar para ser melhor, que a gente consegue mudar. E a gente vai acompanhando essa evolução. Se você pega um caderno que você começou a escrever uma coisa 1 ano atrás, você vai ler hoje, você vai ver quanto você mudou. Então é um jeito muito legal de você ir acompanhando o seu progresso. E o negócio é você ter consistência. Não escrever um dia só, depois não escrever mais, não vai ajudar muito, né? Não vai ser muito efetivo. Sabe, se você começar, nem que for por 5 minutos por dia, e aí progressivamente você vai aumentando, você vai ver que vai ter um dia que você vai estar precisando desabafar ali com aquele teu caderno, e o seu diário de autoconhecimento, ele vai ser teu melhor amigo, porque ele não vai te julgar, né? Ele não vai te condenar. Pelo contrário, ele aceita tudo que você colocar ali, né? E ele vai te ajudar a organizar os teus pensamentos. E você, relendo aquilo e refletindo sobre o que você escreveu, muitas vezes você vai se questionar também, vai falar, puxa, isso aqui, hein? Isso aqui, eu posso mudar isso aqui. E por que que é importante que eu conheça minhas emoções? Porque a gente está muito acostumado a somente reagir aos acontecimentos. E quando a gente conhece as nossas emoções e entende as nossas emoções, a gente começa a agir em vez de reagir. Então a gente consegue se controlar mais. No momento que a gente poderia explodir, a gente consegue respirar fundo, contar até 10 e agir de uma outra maneira. Então o controle das emoções, ele pode ajudar muito na nossa vida. Você pode agir de uma maneira que não vai te prejudicar no seu serviço, ou com seus amigos, ou com seus relacionamentos amorosos aí. Então assim, controle das emoções é bom, e fazendo a escrita você vai conseguir chegar a um entendimento. E por que se autoconhecer é importante? Já tem outros vídeos que eu falo aqui no canal sobre isso, porque quando a gente se conhece, a gente aprende quais são as nossas habilidades, a gente descobre coisas que a gente pensava que a gente não era capaz, a gente descobre dons, a gente se desenvolve mais facilmente, a gente consegue entender os nossos medos e nos livrar deles. E aí, sem medo, a gente consegue ir mais longe, a gente consegue ir mais além, a gente consegue mais realização. E a gente vai construindo o nosso mundo próprio através do nosso autoentendimento. Tudo parte do momento que a gente começa a se entender. Porque se a gente não se entende, a gente não entende o mundo. Se a gente não se conhece, a gente não conhece as coisas ao nosso redor. Porque tudo é efeito do que a gente está criando constantemente, daquilo que a gente está
pensando e sentindo, né? E quando a gente entende tudo isso, a gente começa a entender que o externo é reflexo do que está interno. E se está tudo uma bagunça, a gente tem que pôr em ordem. E escrever é uma ótima maneira de colocar as coisas em ordem, né? E aí direcionar as coisas para onde a gente quer verdadeiramente que elas se direcionem. O que eu vou escrever nos meus diários? Então, no seu diário, você pode escrever coisas que acontecem com você no seu dia. Por exemplo, tô chateada hoje porque... Por quê? Né? Escreve o porquê, escreve o porquê. Aí começa já, quando você escrever por que você está chateado, começa a desenvolver o que te fez sentir assim. Por que você sentiu assim? O que levou você a sentir assim? E você vai desenvolvendo isso para você se entender, para você entender qual foi o gatilho que disparou esse sentimento, para você entender o que fez você se sentir daquela maneira. E aí você vai entendendo, fala, pois é, eu fiquei assim, mas eu acho que foi por isso. Da próxima vez que você sentir de novo um sentimento parecido, você vai já lembrar, vou falar, daquela vez eu fiquei assim, então eu não vou mais me estressar com isso, porque eu não quero ficar igual eu fiquei daquela vez. Então você vai começando a se entender, se conhecer melhor. E aí, o caderno também ajuda você a fazer essa auto-observação, né? Porque você está se observando ali, escrevendo sobre as coisas que você está fazendo. Ajuda você a entender como que você está agindo com as pessoas que você convive, com a sua família, com seus amigos, né? Com você mesmo, se você está deixando de fazer suas coisas para satisfazer a vontade dos outros, você vai começando a pegar todos esses sentimentos, essas coisas, e vai começando a entender como que eles funcionam na tua vida. Você vai começando a olhar para esses sentimentos mais de perto e vai começando a entender por que eles estão acontecendo, né? E como controlá-los, né? Como é que você controla suas emoções? Você vai começar a entender mais sobre os seus dons, sobre as suas habilidades, sobre os desejos que você tem, sobre as coisas que você planeja, a maneira como você age com as pessoas, como você lida com as suas emoções. Agora eu vou te mostrar um pouquinho aqui dos meus diários, né? Falar um pouco da minha experiência pessoal. Então aqui, ó, quem me acompanha há mais tempo já viu esse diário aqui, porque eu já falei dele, né? Ele foi o meu primeiro diário, que eu comecei a escrever quando eu tinha 13 anos, eu tenho ele ainda. E quem tiver curiosidade, eu vou deixar no final desse vídeo um link para você ir lá assistir como começou essa história do diário de autoconhecimento na minha vida. Aí você pode saber um pouquinho mais, né? Então eu escolhia capas que tinham a ver com coisas que eu gostava, né? Ou com a natureza, ou com algumas coisas que eu gostava. Eu deixava cartas aqui dentro que eu recebia. Naquela época era carta, tá, gente? Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular. A gente trocava cartas e eu tinha, às vezes deixava uma carta aqui, né? E eu ia anotando tudo. Eu colocava também, às vezes, algumas fotos, né? Assim, que eu tirava para registrar alguma coisa. Eu sempre gostei muito de moto, então eu vi assim alguns capas, né, assim, então eu já, opa, isso aqui tem a ver comigo, e escrevia sobre o meu dia, às vezes sobre o trabalho, e eu nem sabia muito o que dizer, né, mas eu mantive esse hábito. Então, você tá vendo aqui, né, que o importante não é só o hábito de escrever, é também a consistência, é você continuar escrevendo. É claro que nós não vamos escrever todos os dias, tem dias que não dá pra gente escrever, então a gente pula um dia. Teve vezes que eu escrevia uma vez por semana só, aí eu tentava puxar pela memória, na segunda-feira eu fiz isso, na quarta eu fiz aquilo, e escrevia mais ou menos. A gente não vai conseguir escrever todos os dias. Nossa, gente, olha isso, que incrível. Acho que foi quando eu comprei meu primeiro computador, gente do céu. Até eu tô me surpreendendo aqui com você, te mostrando isso aqui, ó. No dia 9 de agosto de 2001, eu tava morando em Mojimirim. E quer saber como é que eu comprei esse computador? Foi juntando latinha, sim, latinha de alumínio. Eu fiz um tambor assim grande que as pessoas podiam, eu comprei um amassador de latinha e aí as pessoas tomavam refrigerante, amassava ali, jogava e eu fazia pegava com uns sacos de lixo assim e juntei durante mais de um ano
Nossa, eu juntei muita latinha, acho que foram uns 680 quilos, mas aí eu comprei meu primeiro computador, porque eu tinha o sonho de ter um computador. E aí, rock and roll, eu sempre fui ligada no rock and roll desde muito jovem, né? Eu sempre gostei. E esse negócio do rock and roll, ele tem a ver muito com o autoconhecimento, eu acredito, porque é a rebeldia, né? É aquele, como a gente tá no autoconhecimento, a gente é muito questionador. Por que das coisas, né? Por que estou aqui? Quem sou eu? O que eu devo fazer? Qual que é o meu propósito? A gente tá sempre questionando. E a gente não se contenta em estar parado, a gente está sempre em busca, em movimento da mudança, do novo, né, da novidade, e a gente em busca do oculto, né, da espiritualidade, também é isso, né, é um pouco de rebeldia também, vai continuar mostrando aqui. Então assim, olha, eu escrevia muito, gente, eu sempre fui de escrever muito, 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 você pode ver. Eu era muito introvertida quando eu era mais nova, então eu acho que esse negócio de escrever me ajudou a me soltar. E os sentimentos que eu não conseguia falar com ninguém, eu colocava no papel, eu trabalhava aquilo em mim mesma, estando escrevendo ali, né? É que fica meio estranho eu conseguir te mostrar assim, esses papéis, esses saquinhos que vem dentro, né, dos cadernos, eu sempre colocava cartas, fotos e papéis, assim, com algumas coisas, anotações, alguma poesia que eu escrevia, alguma reflexão, alguma coisa assim que eu escrevia, né? Ou então, por exemplo, eu ficava algum tempo sem escrever, aí eu escrevia uma ou duas folhas, daí eu juntava aqui, colocava, eu grampeava, ou colocava dentro desses saquinhos, né? E alguns deles têm umas bruxas, porque as bruxas sempre me acompanharam, né? Eu sempre, desde adolescente, sempre tive envolvida com o esoterismo, o ocultismo, eu sempre busquei estudar essas coisas, então eu sempre gostei muito das bruxas, e então eu sempre gostei muito. Sempre aparece aí alguma bruxa aí dentro dos meus diários, isso aí é de lei. Nossa, e aqui tem uma coisa muito especial. E uma das provas também, né, de que escrever faz os nossos sonhos acontecerem, né? Olha aqui, quando eu fui para o Egito, graças ao meu irmão Márcio, esse aqui é o meu irmão lindo, maravilhoso. Obrigada, Márcio, gratidão eterna por essa viagem maravilhosa, porque era o meu sonho conhecer o Egito. E aqui, eu meditando aqui perto das pirâmides, quando a gente escreve coisas que a gente não gosta, coisas que fazem a gente ficar triste, isso ajuda tudo a gente trabalhar nossas emoções e entendimento das coisas que a gente está vivendo naquele momento e transmutar essas emoções em outras emoções melhores. Então isso aí é muito útil quando a gente escreve, o exercício ajuda a fazer isso. Mas quando a gente escreve também sobre nossos sonhos, sobre o que a gente deseja, sobre nossos anseios, essa escrita que a gente faz ali, isso também ajuda, potencializa a gente realizar aqueles sonhos. Então, quanto mais a gente escreve, né, não tem aquela história do escreve que acontece, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. É bem verdade. Quanto mais a gente escreve coisas que a gente deseja, mais fácil é da gente realizar aquilo. Então, escreve teus sonhos também. Não é só escrever coisas ruins que acontecem, porque não acontece só coisa ruim o tempo inteiro, né? Tem dias que você vai escrever que você vai falar assim, nossa, eu tô muito feliz, hoje eu tô muito contente porque aconteceu isso e isso. Então, você vai escrever as coisas boas, escreva também as coisas que você sonha. Porque sim, escrever potencializa, ajuda muito que você consiga realizar teus sonhos. Eu tô devendo para você ainda um vídeo falando só disso, né? Só sobre a viagem ao Egito, e eu vou fazer. Eu quero fazer um vídeo bem legal, porque essa aqui é uma das provas de que quando você escreve as coisas acontecem. E outra também que eu quero falar quando eu fizer esse vídeo para você, então acompanhe o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para você ficar dentro de tudo que acontece aqui, porque eu quero te falar também sobre a lei da atração. E aí eu quero que você entenda algumas coisas e eu tenho muitos exemplos que eu posso te dar que vai facilitar muito o teu entendimento. Então, já deixa o seu like, já se inscreve para me incentivar para que a gente possa fazer esse vídeo aí logo, logo para você. E quando eu comecei a fazer os meus estudos de autoconhecimento para valer mesmo, que eu comecei a fazer cursos, né? Eu comecei a fazer o curso de tarô. Então eu sempre anotava assim as minhas
experiências que eu tinha com o meu desenvolvimento pessoal, com a minha espiritualidade e os experimentos que eu fazia, né, de projeção astral, os livros que eu lia, que eu comecei a ir a palestras, que eu comecei a fazer cursos, que eu comecei a me desenvolver. Esse meu desenvolvimento espiritual e pessoal, ele foi registrado. Então eu tenho muitos registros das coisas que eu vivi, dos livros que eu li, das experiências que eu fiz. Então, assim, eu gosto, às vezes ainda consulto, né, para ver lá, porque tem coisas que, quando a gente escreve, elas ficam muito especiais, elas ficam guardadas num lugar especial. E é uma experiência muito bacana e só tem a ajudar a gente no nosso processo de despertar. Aí, quando a gente desperta, né, a gente começa a construir, através do autoconhecimento, esse mundo novo. E tudo estando registrado ali, parece que vai organizando nossos pensamentos, nossos sentimentos, e organizando tudo, a gente consegue seguir com mais clareza. E é muito importante porque a gente trabalha também os nossos medos, né? E trabalhar os nossos medos escrevendo é muito efetivo, é muito bom. Então, nossos traumas, nossos medos, nas nossas emoções, é um exercício fantástico. Quanto tempo eu devo guardar os meus diários? Se você se sente seguro com isso, que você não tem problema que alguém vá ler os seus diários, que você pode guardar em algum lugar seguro, você pode guardar sim os seus diários. Eu tenho aqui a maioria dos meus. Algumas coisas aconteceram, alguns eu não tenho mais, mas assim, você pode guardar. Se você quiser também, você pode queimar, né? Depois, se você achar que passou um ano, aquele sentimento já foi, já fluiu e não quer, você não precisa mais consultar aqueles diários, você pode queimar. Com toda a segurança, claro, né? Sem correr nenhum risco, nenhum acidente, numa área externa, cercado de pedras ali, um lugar que você sabe que o fogo não vai se espalhar, você pode até queimar, se você não quiser mais ficar com eles. Você deixa ali o seu caderno ser seu melhor amigo e você coloca todos os seus sentimentos para fora ali. Funciona muito como uma válvula de escape também, né? Sobre os acontecimentos cotidianos aí da tua vida. O que se repete na tua vida? Por que se repete? Então, todas essas questões você pode ir trabalhando no seu diário. É um exercício muito gostoso de fazer, ajuda demais. O autoconhecimento é prática, né? Se você não colocar isso em prática, se você não fizer o seu próprio diário, você não vai saber se isso vai ser bom para você, se vai te ajudar ou não. Então, começa a fazer, faz 5 minutos por dia. Se você conseguir aumentar um pouquinho mais no final de semana, faz 10, faz 15, né? Quem sabe meia hora ali, onde você se debruça sobre os seus pensamentos e coloca tudo ali no papel. Então, eu espero que você ponha em prática, né? Começa a fazer, faça por um período, seja consistente, e aí você vai ter a sua própria experiência, né? Só com a prática é que a gente tem a experiência, que a gente sabe se aquilo é bom, se aquilo funciona pra gente ou se não funciona. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se tiver mais alguma, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E eu espero que você faça o seu diário, que ele te ajude muito, assim como me ajudou todos esses anos e ainda ajuda. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijinhos de luz. Obrigada!